Bom dia, meu nome é Vinícius Antunes, sou gerente de engenharia de aplicação aqui na OpenCAD e serei o apresentador desse webinar sobre as novidades da Release R 2017B. Bom, no live webinar de hoje, sobre a versão R 2017B, vamos falar sobre alguns highlights dessa nova release, os novos produtos que estão nessa nova versão, alterações de produtos, né, que tivemos um produto que teve uma alteração bem interessante, o System Requirements, falar um pouco sobre o MATLAB Online e separamos algumas demos específicas para o MATLAB, já que uma versão, essa 17B, ela veio recheada de muitas informações, muitas funções novas e tudo mais, então para esse live, nós separamos algumas demos focadas mais na parte de desenvolvimento, né, na parte de algoritmo. Desculpa, utilizando o Live Editor. Futuramente temos novos live webinars para falar de novas outras funções dessa release. Bom, começando pela família do MATLAB, no próprio MATLAB nós temos aqui algumas novidades que são dicas automáticas e contextuais para comandos dentro do Live Editor. Basicamente, conforme você vai digitando os seus comandos, já vai sugerindo novas informações, novas syntax, novos contextos de como preencher aquela syntax. Temos também a função para criar os mapas interativos, que é o GeoBubble, que basicamente é um mapa já dentro do MATLAB que contém toda a parte de longitude, latitude, então é possível você importar informações geográficas e já ter um mapa interativo dentro do MATLAB. Funções para o Word Cloud, né, que é aquela nuvem de palavras utilizada bastante em Machine Learning, Deep Learning. Vamos mostrar um exemplo disso daí também. E relatórios de compatibilidade de código. Isso é uma novidade muito importante para quem utiliza o MATLAB já de versões anteriores, né? Então, aquele problema que nós tínhamos de você pegar um algoritmo de uma versão mais antiga, por exemplo, de uma 14A ou 14B, e tentar rodar uma versão mais atual e dar alguns problemas de porque alguma sintaxe mudou ou algum comando ele não existe mais, foi substituído por outro, esse relatório de compatibilidade vai ajudar muito nessa parte. Tá? Para o Database Toolbox, além dele hoje já atender alguns bancos de dados como Oracle, MySQL, SQL, o Firebird, agora também o MongoDB, ele já tem essa interface para comunicar com esse banco de dados. Para o Symbolic Math, agora nós conseguimos trabalhar com unidades, tá? Isso é bem interessante, até tem uma imagem aqui no cantinho, onde vocês podem ver como é possível trabalhar. Isso é muito importante porque agora toda a parte de conta, contando com as unidades, é possível também dentro do Symbolic Math. Bom, da família Simulink, os highlights que temos dentro do próprio Simulink, agora nós conseguimos fazer comparações de modelos e fazer a combinação quando esses modelos eles têm diferença. Tá? Isso inclui também modelos do Stateflow. Então, toda aquela parte de você comparar dois modelos similares, mas com alguma pequena diferença entre eles, você consegue fazer essa combinação e montar um único modelo. Tá? Gerenciador de simulação para monitorar toda a parte de resultado da simulação, progresso, fazer a inspeção e a visualização do seu modelo enquanto ele está rodando. Tá? Isso também é para quem precisa acompanhar toda essa movimentação do modelo, todos os resultados, ele está aí para ajudar nessa parte de monitoramento. Simulink Control Design, nós conseguimos agora o PID Auto-Tuning implementar esses algoritmos via Embedded Coder. Tá? Você consegue pegar e desenvolver um algoritmo de PID Auto-Tuning e fazer a parte de embedded dele. Na parte do Stateflow, nós temos algumas melhorias nas transições de syntax. Isso basicamente para facilitar na criação de diagramas, com mais ações inteligentes na parte de filas, novos operadores temporais, de mensagens e layout automático. Layout automático, basicamente, a questão de você ter que ficar organizando as linhas do seu Stateflow, ficar organizando as caixinhas, isso agora já tem uma
ferramenta que ajuda bastante nessa parte de layout automatizado. Bom, para Neural Network Toolbox, agora nós temos gráficos DAG, tá? Que é a parte de redes acíclicas direcionadas. Temos a parte de LSTM, que é a rede de memória de curto e longo prazo, utilizada mais para classificação de séries temporais, e pré-processamento de imagem para redimensionar e aumentar a forma de tratamento de dados com imagem na parte de Neural, né? Então, basicamente, agora você já consegue pegar uma imagem já existente, jogar para dentro do Neural Network, e ele consegue analisar essa imagem e com a parte de Neural, ele gera alguns dados do tipo ruídos, alguns dados randômicos para tentar imitar aquela imagem. Tá? Isso hoje agora já é possível no Neural Network Toolbox. A parte de Computer Vision System, nós temos a parte de segmentação semântica em Deep Learning para classificação de pixels de imagem. Então, hoje você consegue pegar uma imagem e analisar a fundo uma região específica via pixel. Tá? Communication System Toolbox, agora nós temos uma biblioteca para protocolo Zigbee. Então, você consegue simular toda a parte de sistemas de wireless dentro do protocolo Zigbee e também no protocolo NFC, tá? Que é uma ferramenta sendo muito utilizada, principalmente na parte de telefonia móveis e cartões também. Cartões de crédito, no caso, ou débito, bancários, né? Na parte do Embedded Coder, nós temos suporte AutoSAR para importar as composições do próprio AutoSAR. Tá? Isso inclui a parte de simulação de serviço de diagnóstico de memória, usando as mensagens enviadas e recebidas em fila do AutoSAR. Bom, como eu falei no começo, existem muitas coisas que foram atualizadas nessa nova release R2017B. Então, um conselho que eu dou muito forte é para vocês que utilizam algumas ferramentas específicas, não somente o MATLAB ou o Simulink, mas, sei lá, utilizam a parte de Neural, a parte de Airspace, eu aconselho muito a entrar no site da Matrix e na parte lá de suporte, documentation, release notes e olhar. Eu vou até mostrar para vocês aqui como que é isso no site, que aí fica mais fácil para vocês se identificarem. Então aqui no site da Matrix, vocês podem ir em Support, Documentation. Aqui no cantinho, quase que imperceptível, nós temos aqui o Release Notes. E aqui nós temos os produtos que sofreram atualizações dentro da Release 17B. Como vocês podem ver, não foi um ou dois ou três, né? Foram praticamente todos os produtos. Então é muito simples. Você, por exemplo, Airspace Toolbox, você pode clicar aqui no link e ele já te mostra quais foram as novidades lançadas aqui na 17B. Ok? Conforme você vai abrindo aqui os itens, ele já vai mostrando as principais alterações e tudo que foi feito. Bom, na parte de novos produtos, nós temos o GPU Coder, que basicamente é para gerar códigos para CUDA, basicamente vindo, lógico, diretamente do MATLAB, onde ele é usado bastante para Deep Learning, Embedded Vision e sistemas autônomos. Tá? Então, hoje com o Embedded Coder, você consegue gerar um algoritmo no MATLAB, gerar código para CUDA, GPU, e embarcar isso diretamente no hardware, inclusive fazer testes de software in the loop. Tá? Então, as key features da GPU Coder é a geração de código CUDA, suporte para Deep Learning, logicamente utilizando o Neural Networks Toolbox. Junto com o Image Processing, você tem toda a parte de suporte de images, otimização de loop, otimização do kernel do CUDA e integração de código legado CUDA. Então, se você já tem aquele código CUDA já construído anteriormente, hoje é possível, junto com o GPU Coder, fazer a integração do código já existente aí com o CUDA. A LTE-HDL Toolbox, ele fornece algoritmos de funções, né, e blocos do Simulink para projetos de implementação de sistemas LTE, né, wireless, para FPGA e ASICs. Ele é gerado, todo o algoritmo que você tem no MATLAB e passa pelo LTE-HDL,
Ele é gerado o código em VHDL e Verilog, utilizando o HDL Coder, né? Você precisa do HDL Coder para gerar esse código específico. E utilizando o Communication System Toolbox, é possível também conectar os modelos de transmissores e receptores do dispositivo de áudio. Então, se você já tem aquele modelo criado no Communications, você consegue fazer toda a comunicação junto com os algoritmos gerados no LTE-HDL Toolbox. As key features desse produto, né, os pontos principais dele é que são blocos Simulink compatíveis com padrões, incluindo decodificadores e codificadores como Turbo e Convolucional e CRC. Aplicações prontas para PSS e SSS, com decodificação MIB e CB1. Suporte para algoritmo de prototipagem FPGA em Xilinx e Intel. Bom, para aqueles que já trabalham com MATLAB há um bom tempo, com certeza já se deparou com a situação de trabalhar com textos, né, com a parte de string, na parte de processamento de dados, ou até mesmo construindo seus algoritmos. E agora, nessa nova versão, um dos produtos novos é o Text Analytics Toolbox. É um produto específico para tratamento de strings, de texto dentro do seu MATLAB. Tá? Então, você pode utilizar esse produto tanto na parte de Machine Learning, Deep Learning, conseguir dados, feeds de notícia, redes sociais. Então, é possível você pegar uma grande massa de dados e processar isso de forma textual. Tá? Então, por exemplo, processamento de normalização de texto, algoritmos de Machine Learning LDA e LSA, treinamento de incorporações de palavras, importações de modelos pré-treinados para Word2Vec, FastText e Groove, Word Cloud, que foi o que eu falei no início da apresentação, que também é uma função bem nova, bem atualizada, muito boa essa função, e importação de documentos a partir do Word ou do PDF. Tá? Então você consegue pegar o seu arquivo PDF, seu arquivo Word, fazer essa importação dentro do MATLAB e trabalhar esse texto aí utilizando Machine Learning, por exemplo, para análise das palavras ou do texto em si. Na parte de alteração de produto, nós temos o Simulink Verification and Validation. Esse produto ele foi dividido em 3 agora. Então, a partir dessa nova versão, ele deixa de existir como Simulink Verification and Validation. Porém, suas funções foram distribuídas nesses 3 produtos, Simulink Check, o Coverage e o Requirements. Basicamente, toda a parte de compliance, a métrica do modelo, detecção de clones, aquela função de Model Transformation, isso tudo ficou dentro do Simulink Check. A parte de code coverage, funções de verificação de componentes, foram tudo movidas para o Simulink Coverage. E o Simulink Requirements ficou com a parte do RMI, que é a parte de gerenciamento de requisitos para o Simulink Project e tudo mais. Só lembrando que, caso vocês tenham dúvidas sobre essas alterações, sobre esses novos produtos, lembrando que a OpenCAD está fazendo vários live webinars justamente para explicar os produtos e teremos aí outros lives para poder explicar especificamente o que é o Simulink Check, o Coverage e o Requirements. Bom, na parte de System Requirements, a versão 17B não terá suporte mais para o Windows 8, porém o Windows 8.1 continua o suporte normalmente. Para o Yosemite 10.10 também não terá suporte mais essa 17B, a última foi na 17A. E a Release 17B tem suporte para o Ubuntu 17.04. Tá? Na parte de Java, foi atualizado o Java Runtime, deve ser utilizado para o 8.121, independente da sua plataforma. Bom, falar um pouco do MATLAB Online, onde a Metrics vem com um investimento muito forte nessa parte de colocar o MATLAB em cloud. Até um ano e meio atrás já tinha algumas funções bem completas dentro do MATLAB Online, porém agora eles conseguiram colocar a parte de apps. Logicamente, não são todos os apps que você tem disponível no seu MATLAB, você vai ter no MATLAB Online, porém alguns principais já estão disponíveis. Né? Por exemplo, a parte de optimização, o Control System, então isso, a parte de tratamento de sinais também, então isso está bem interessante. Eu vou até mostrar aqui para vocês o MATLAB Online, para quem não conhece ainda.
Bom, aqui eu estava mexendo um pouco, então, por isso que tem essas funções. Bom, aqui eu tenho o MATLAB online, onde eu consigo executar comandos normalmente, como se eu estivesse dentro do meu MATLAB. Plots, aqui tem um ponto M que eu criei utilizando o meu tablet, por exemplo, né, que ele tem conexão com o MATLAB Mobile, e os seus arquivos eles ficam todos guardados aqui no MATLAB Drive. Né, então, aqui dentro do meu Publish, eu tenho esse meu arquivo teste, que é justamente esse daqui, e eu consigo rodar as funções construídas até pelo meu celular. Então, deixa eu, por exemplo, esse código aqui, eu vou rodar ele com o mesmo valor, só para... Então aqui ele faz o plot, eu consigo salvar essa figura, eu consigo exportar, eu consigo gerar documentação, tá? E aqui eu tenho os principais comandos do meu MATLAB na web. A parte de plots, está aqui. E a novidade para a versão online é essa parte de apps, que agora nós conseguimos ter algumas aplicações já de alguns produtos específicos dentro do Live do MATLAB Online. Só lembrando que para você utilizar o MATLAB Online, deve-se ter uma licença ativa e dentro do prazo de manutenção. Né? Então, para quem já tem a licença do MATLAB, para quem é administrador, consegue acessar isso daí, e o administrador pode liberar isso para outros usuários. Bom, os aplicativos aqui dentro, lógico, eles são de acordo com os produtos que você tem na licença. Então, se na sua licença você não tem um Control System Toolbox, ele não vai aparecer aqui para você. Da mesma forma como ele não aparece no seu MATLAB Desktop, ele não vai aparecer no seu MATLAB Online. Bom, vou mostrar algumas demos para vocês, referente a algumas aplicações que nós aqui julgamos as mais importantes para o desenvolvimento de algoritmos dentro do MATLAB. Só lembrando que, por consequência do tempo e da quantidade de coisas novas que tem nessa release, a gente não vai conseguir mostrar tudo aqui. Mas, repito, estamos já com novos temas de live webinars nos próximos meses para vocês, onde falaremos principalmente das novas atualizações para o Simulink e de outros produtos bem utilizados aí por vocês. Tá? Então, deixa eu abrir aqui o meu MATLAB. Bom, já a primeira coisa que já vou até comentar com vocês aqui, eu estou usando o Live Editor. Então, para quem não conhece o Live Editor, fiquem tranquilos que no final deste mês teremos um live webinar específico para falar do Live Editor com o nosso Leandro Muniz, nosso engenheiro de aplicação, que vai ser no dia 26 deste mês. Tá? Então, aconselho muito a acompanhar esse live webinar, porque vai ser muito interessante, vai falar especificamente sobre o Live Editor. Então, espero que vocês gostem dessa ferramenta, porque ela é muito boa. Tá? Bom, vamos lá. Então, primeiro demo que eu vou mostrar para vocês é sobre o relatório de compatibilidade. É quando a gente precisa verificar se aquele meu código ele vai rodar na minha nova release, se tem alguma função que está defasada ou algum tipo de coisa nesse nível. Tá? Então aqui, já vou até explicar o que deu esse erro, porque basicamente estou pedindo para ele entrar num diretório aqui, que provavelmente eu não estou na minha current folder, não mesmo. Então deixa eu voltar aqui. Agora sim. Ótimo. Então aqui eu tenho a parte do relatório de compatibilidade, que é essa função chamada de Code Compatibility Report. Tá? Então aqui eu tenho um código que foi gerado na versão 2014, tá? É um script, vou até mostrar eles aqui para vocês, que é esse old code, esse ponto .m meu aqui. Tá? Se eu rodar ele na minha versão R17B, ele simplesmente me dá esse erro. Tá? Vou até dar um zoom aqui para que vocês possam ver melhor. Falando que essa função ela não está definida, essa função bitmax. Tá? Isso quer dizer o quê? Que ela não existe na minha versão R2017B. Porém, ela existia na minha versão 14. O que eu posso fazer com esse ponto .m
é simplesmente rodar esse Code Compatibility Report. Lembrando que, quando eu rodo essa função, ele vai analisar todos os .m's dentro do meu diretório corrente. Tá? Então ele vai olhar tanto esse old code quanto esse old code 17b, que já está editado para demo, esse connecting workers e assim vai. Tá? Eu vou rodar ele aqui para vocês. Ele está analisando os meus códigos. Dentro, lógico, do meu diretório corrente. Espera que ele abriu aqui do outro lado. E aqui ele aparece esse relatório onde ele mostra que ele fez análise de 5 arquivos, fez 304 checks, não me gerou nenhum warning, porém me gerou 2 erros aqui. Tá? Então, são links, né? Conforme eu clico nos links, ele me mostra quais são os arquivos que ele analisou aqui e os erros apresentados. Que acho que minha máquina deu uma... Pô, máquina. Espera aí, deixa eu abrir de novo aqui, porque às vezes minha máquina não está muito responsiva. Ótimo. Então aqui ele apresentou 2 arquivos com 2 erros. Um é o meu connectingworks.m e o outro é justamente o old code, que foi o que eu rodei aqui atrás, onde ele deu erro. E aqui ele me fala justamente o seguinte: essa função bitmax ela foi removida do seu MATLAB. Então agora você deve utilizar essa outra função. Dentro desse relatório nós temos a parte de details, onde ele vai... Peraí que ele está abrindo a outra. Como eu estou usando janela dupla, ele está abrindo a outra. Ele vai abrir justamente a documentação onde mostra o que aconteceu com essa função. Tá? É bem interessante porque aqui ele está mostrando na 2015, que é justamente quando ocorreu essa alteração. Então, isso não necessariamente funciona só para 17b. Então, dependente da mudança que teve no código, ele vai te falar aonde mudou, em qual versão mudou e qual ação você deve tomar. E aqui eu tenho qual é a linha desse código que tem que ser alterada. Tá? É um código bem simples, tá? Onde eu falo que eu estou usando essa função. O que eu tenho que fazer basicamente é trocar essa função por esta outra função, que é o que eles aconselham. Então eu posso vir aqui simplesmente e alterar a função e salvar esse documento. Eu não vou salvar porque eu já criei um outro arquivo, que é o 17b, que está um pouco mais aqui embaixo, este daqui, que ele já está com essa modificação. Então quando eu executo esse comando, ele já consegue me dar a resposta do meu algoritmo. Tá? Um outro exemplo é justamente essa parte de esse connecting workers, que ao executar esse código, ele reclama aqui que a minha função MATLAB pool, ela também não existe. Se eu olhar naquele relatório que eu acabei de criar, ele também reclama da linha 19 desse meu arquivo, né? Que basicamente, ao invés de usar o MATLAB pool, ele pede para usar agora o parpool. Tá? Então, basicamente eu substituir aqui para parpool, salvo isso daqui e consigo executar o meu código. Ok? Que aí é esse daqui que eu já editei, que eu vou até mostrar para vocês ele editado. Está aqui, ó. Opa, não é esse. É o outro. Oh, meu Deus. Está aqui. Tá. Eu não vou rodar esse código agora porque ele vai querer abrir a minha instância dos meus workers. Isso pode demorar um pouco e atrasar as coisas aqui do Live Webinar. Mas basicamente, quando eu executo, ele vai abrir a conexão aqui do meu paralelo, tá? E vai abrir os meus 2 workers físicos para poder trabalhar. Bom, então, novamente, essa ferramenta ela é muito boa. É um relatório que você não precisa ficar abrindo seus códigos e ficar remoendo o seu código lá e olhando na release notes para saber o que mudou, o que não mudou, e também não vai ter a desagradável surpresa de rodar um código e aparecer uma mensagem de erro como essa que está aparecendo aqui para mim. Tá? Então, uma coisa que aqui na OpenCAD nós estamos fazendo todos os códigos que nós temos, nós estamos já rodando
aqui o Code Compatibility Report antes de abrir na nova release 17b. Bom, uma outra demo que nós temos é a parte do Live Editor, alguns updates, que é dessa ferramenta que eu estou utilizando. Que basicamente é o seguinte, deixa eu limpar isso daqui. Agora, esse daqui, deixa eu tirar isso aqui, porque é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. Bom, dentro do Live Editor, existe a facilidade que o MATLAB te ajuda muito a programar mais rápido, né? Cada vez está mais rápido e mais fácil trabalhar com o MATLAB, principalmente na parte do Live Editor. Então, quando você vai importar algum dado dentro do Live Editor, se eu já dou um load aqui, além dele abrir a lista de funções que eu posso estar querendo utilizar com essas palavras, se eu dou um espaço falando que é justamente o load que eu quero utilizar, ele vai abrir aqui para mim justamente todos os arquivos do meu diretório. Então, deixa eu ir para o meu diretório onde eu tenho a parte de alguns dados. Né? Então, aqui eu tenho no meu diretório dado 1, 2, 3, 4. Então, se eu vier aqui, ele já vai me mostrar justamente esses arquivos que estão no meu diretório corrente. Então, eu não preciso ficar procurando, ele vai filtrar exatamente os dados que eu consigo executar um load. Tá? Então, eu posso escolher esse daqui e simplesmente executar o comando. Ele já vai aparecer aqui na minha workspace. Está aqui, ó, veículo x, y. São esses dados que eu tenho dentro desse dados underline 04.mat. Na parte de exploração de dados, só voltando aqui na minha workspace, eu tenho aqui uma structure chamada veículo, tá? Que dentro dela eu tenho mais duas variáveis, temperatura e rotação, que se eu entro em temperatura eu tenho ainda motor, pneu, interna e externa. Tá? Isso tudo eu estou navegando aqui pela parte da variável, né, dentro da workspace. Porém, eu consigo navegar por essas variáveis agora dentro do meu Live Editor explorando os dados. Então, eu posso colocar, por exemplo, A é igual a veículo, ele já me fala que existe essa variável lá dentro. Tá? Como ela é uma struct, se eu dou um ponto, ele já me abre os campos que estão dentro dessa variável. Então, eu posso escolher diretamente aqui, ao invés de ficar abrindo a minha variável e verificando o que tem lá dentro. Então, eu posso escolher aqui temperatura, ponto de novo, para abrir a segunda parte de variáveis, e posso escolher aqui a interna. Feito isso, ele já armazena aí, dentro da minha variável A, esses valores. Tá? Então, toda aquela parte de trabalhar com variáveis, executar suas equações, seus algoritmos utilizando variáveis, dentro daqui do Live Editor você consegue executar isso de uma forma um pouco mais dinâmica e mais prática, sem ter que ficar toda hora voltando ao seu workspace, abrindo suas variáveis e verificando o que tem lá dentro. Tá? O auto-preenchimento inteligente, para aqueles que programam muito no MATLAB, vai achar isso sensacional, assim como eu, que é, por exemplo, se eu digito plot e abro parênteses, ele já fecha o parênteses para mim. Isso pode ser uma pequena atualização, mas é sensacional isso daqui. Então, se eu abro aspas simples, ele já fecha aspas simples para mim. Isso eu achei muito bom. Então, por exemplo, se eu dou um plot x e y dos dados que eu já tenho aqui, ele vai me gerar o gráfico normalmente. Isso logicamente não mudou nada. E se eu quiser, por exemplo, colocar title, abro parênteses, aspas simples, ele já preenche isso daí para mim, eu só preciso digitar gráfico teste. E ele vai executando essas funções para mim com essa praticidade de não ter que ficar fechando parênteses ou abrindo. Isso é muito bom porque com certeza já aconteceu com vocês de criar uma função monstruosa e esquecer de algum parênteses ou alguma aspa e depois ter que ficar revendo o seu código inteiro procurando esse raio desse erro que foi uma simples aspa simples que faltou. Né? Então isso parou de acontecer, pelo menos aqui dentro do Live Editor. Só lembrando que essa função ela não está disponível no Command Window. Tá? Então no Command Window, se você digita, ainda continua sendo necessário você fechar os seus parênteses, fechar as suas aspas. Porém, como a gente está falando de algoritmo e implementação,
Provavelmente você não vai fazer, provavelmente não, você não irá fazer isso no Command Window, e sim dentro de um Live Editor ou do próprio editor aqui no MATLAB. Uma outra coisa também interessante é que, ao você clicar no seu gráfico, nós temos a nova abinha de Figure do Live Editor, onde você consegue já fazer algumas ações sem ter a necessidade de digitar código. Então, por exemplo, o título do gráfico eu coloquei em código, mas eu poderia ter colocado aqui, via objeto, por exemplo, o xlabel, eu já posso colocar aqui direto, ó, eu clico ali e coloco o que eu quero, e o mais interessante é que ele me dá o código de como foi feita essa inserção desse label. Então, oylabel, por exemplo, temperatura, ele vai adicionando. Aqui eu consigo, inclusive, também criar subplots, tá? E quando eu clico, eu crio subplots, vamos supor, vou colocar um color bar, ele me pergunta em qual subplot eu estou querendo colocar, no primeiro ou no segundo, tá? Eu colocando aqui, ele adiciona somente no subplot no primeiro, tá? Eu consigo colocar grid, ó, aí ele pergunta aonde eu quero adicionar o grid, vamos supor, no de baixo, e ele vai fazendo toda essa parte já um pouco mais dinâmica, tá? A parte de setas, de textos e tudo mais, eu consigo já ir fazendo tudo aqui e, logicamente, ele já vai adicionando todo esse código. Esse código você pode copiar, por exemplo, ou você pode dar um update code para ele subir diretamente aqui para a sua linha de comando. Então, se eu der um update code aqui, ele já sobe todos esses dados. Então, só imaginando que limpei toda essa saída, se eu executar novamente este código, ele vai me gerar aquele plot exatamente do jeito que eu construí, utilizando a ferramenta do Figure. Olha lá. Ok? Bom, para a parte de Desktop Live Editor, são essas as alterações mais impactantes aí para te ajudar no desenvolvimento. Bom, na parte de gráficos, nós temos algumas novidades. Deixa eu já para meu workspace. Bom, algumas novidades por exemplo, o gráfico de barras. Agora você consegue plotar o seu gráfico de barras e já mudar as cores individuais de cada barra. Isso ele já era possível fazer nas versões anteriores, porém você tinha aí no mínimo 20 a 25 linhas de código para executar esse tipo de coisa. E hoje eu tenho apenas uma linha para poder pintar, digamos assim, a minha barra. Tá? Então eu vou carregar aqui alguns dados e já vou plotar um gráfico de barras com esses dados. Isso daí é uma informação fictícia, tá? Então não se preocupem, apesar de que deve estar bem parecida do real, infelizmente. Né? E aqui eu consigo, por exemplo, mudar as cores. Aqui eu vou mudar a cor da barra 4, que no caso é a barra do item Revolver, e a barra número 1, que é no caso de agressão. Uma vai ficar vermelha, outra vai ficar verde. Então agora, basicamente, eu só tenho que acessar esse CData e consigo já fazer essas modificações. Tá? A pergunta seria, por que antes eu não conseguia fazer isso? Porque dentro desse objeto da parte do bar, da barra, nós não tínhamos este dado aqui, que é o CData. Nós tínhamos em algumas outras funções, em alguns outros gráficos, e agora eles colocaram no CData, para a gente conseguir acessar essas cores um pouco mais fáceis e conseguir mudar isso daí de uma forma bem mais simples do que 25 linhas de código. Tá? Bom, na parte de nuvem de palavras, que é o Word Cloud, tá? Basicamente, eu peguei um texto, nesse caso eu peguei a música do Faroeste Caboclo, do Legião Urbana, porque eu achei ela bem grande, né? Vamos ser sinceros, ela é bem complexa essa letra. Então, basicamente o que eu fiz aqui, eu coloquei ela dentro de um TXT, vou até aqui mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Ela veio para minha outra janela. Então tá aqui a música, a letra, simplesmente fui lá e copiei a letra e coloquei aqui dentro de um TXT. No MATLAB eu leio esse TXT, transformo ele em string, tá? Aqui eu crio algumas variáveis para remover algumas pontuações utilizando a função replace.
Separo as palavras em linhas, então eu coloco cada palavra em cada linha, né, utilizando a função split. E estou removendo as palavras menores que 5. Tá? Tudo que for menor que 5, eu deixo em branco para não ficar aparecendo na minha nuvem de palavras, palavras como do tipo você, nós, eu, tu e assim vai. E depois eu converto para categorical. Para aqueles que têm dúvida do que é categorical, também já temos aí previsão de um live webinar para falar exclusivamente das variáveis que temos dentro do MATLAB, inclusive a categorical. Então aqui eu vou rodar esse código. Aqui já mostra que ele importou a letra da música. E dentro do Live Editor eu consigo navegar por ela. Depois eu removo a pontuação, tudo certinho. E aqui é onde eu faço o Word Cloud. Então, são funções bem simples, né? Eu pego simplesmente esses dados que eu trabalhei textualmente e aplico o Word Cloud. Aqui depois eu coloco um título. E com essas informações dentro do meu TXT, tratadas já no MATLAB, ele está analisando, contando e montando a minha nuvem. E voa lá, eu tenho aqui a parte de Word Cloud. Essas informações, por exemplo, a gente consegue ir alterando de acordo com o que a gente vai tratando esse texto. Então, se eu remover, ao invés das palavras com 5 caracteres, eu quero as com 8, né? Então as palavras que tiver menos que 8 caracteres serão eliminadas. Tá? Então eu vou rodar esse código só para ele tratar novamente. Vou voltar aqui na minha Word Cloud e vou executar novamente. Vocês vão ver que ele vai mudar todas as palavras aí, só pegando as maior ou igual a 8 caracteres. Pronto. Dinheiro, logicamente, vem em primeiro lugar, né? Então, até na música já aparece aí. Tá? Bom, outra demo que nós temos a parte gráfica é a parte de Bubble, né, o GeoBubble, que são as bolhas no mapa. Para você que trabalha com essa parte de dados de longitude, latitude, essa função ela veio nessa nova versão para ajudar nessa parte, já que ela já carrega um gráfico, né, um mapa mundi, digamos assim, dentro do seu MATLAB, que ele já está mapeado, já está indexado com todas as latitudes e longitudes do mundo, né? Então, basicamente, eu tenho um dado que ele me traz algumas informações geográficas. Eu vou mostrar para vocês que informações são essas aqui nessa função, né? E depois eu vou plotar com o GeoBubble, uma função bem simples, onde eu aponto latitude, longitude, o tamanho desse dado de acordo com a localização, que no meu caso aqui chama POP, que é de população, e a cor das bubbles, né, que vai ser de acordo com a cor, com o estado onde está vindo esses dados. Deixa eu rodar esse código aqui. Que aí vocês vão conseguir ver que tipo de dado também eu estou carregando. Né? Então, basicamente, dentro desse meu mat, eu tenho uma table lá dentro. Deixa eu terminar de carregar aqui para ficar melhor a visualização. Ele está executando agora o meu GeoBubble. Tá, então, dentro desse meu ponto mat, eu tenho uma table com bastante linha, porque aqui eu tenho todos os municípios do Brasil, todas as longitudes de cada um, latitude, a quantidade da população e o estado do qual pertence esses municípios. Tá? Então, é uma table bem recheada de informações. Tá? E o que eu fiz, eu peguei esses dados do jeito que eles estão aqui, né? Lembrando que tem que ter latitude e longitude, e coloquei ele para plotar dentro do meu GeoBubble. Então, essa função ela já traz esse mapa automaticamente, eu não precisei importar nenhum arquivo de mapa, não precisei fazer nenhum tipo de alteração desse tipo, porque essa GeoBubble ela já traz todas essas informações. Tá? Então aqui ele consegue plotar. Eu tenho toda a parte de zoom, e ele vai me dando já os códigos de como eu faço esse zoom. Eu tenho o pan aqui, eu consigo mexer no gráfico. Tá? E aqui ele fica um pouco apertado, mas se eu colocar ele para fora
da minha tela, do meu live, ele mostra aqui ao meu lado direito as minhas legendas. Então, as cores, né, de cada um e a questão de a quantidade de população pelo nível da visualização. Existem outras formas de ver esse mapa, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo formatar o plot colocando o título, mudando o título da minha legenda, tirando esse grid que aparece aqui, ó, né? Esse gridzinho que aparece aqui para mim, que aqui é o que eu vou executar agora. Então ele vai pegar, vai adicionar um título, ele vai mudar o título da minha legenda e vai tirar esse grid que ele tem aqui dentro do meu mapa. Eu vou até mudar a visualização aqui no Live Editor para que vocês possam ver um em cima, um embaixo do outro aqui. Então, ó, só para vocês verem. Então tá aqui, ó. Esse foi o primeiro, esse aqui é o segundo, já sem os grids, esse aqui tem título, tá? E assim vai. Existem outras visualizações na base do mapa, então eu consigo mudar, em vez de pegar esse chapado cinza e cinza claro, eu posso, por exemplo, mudar o base map e colocar uma visualização um pouco mais realista, digamos assim, que é com base, por exemplo, no relevo. Né? Aí tem outras visualizações também, como esse blue-green, que ele pega as cores mais ou menos dessa parte de relevo, porém ele não fica tão legal como essa parte do relevo. Ele basicamente pinta de verde, os oceanos pinta de azul, e nós temos o Greyland, que é em escala de cinza. É um gráfico um pouco mais triste, mas dependendo da sua aplicação, ele vai ser muito útil nessa escala de cores. Aqui, tá. Então, essa é a função GeoBubble. Ela veio aí para as pessoas que trabalham com georreferência ajudar muito, porque eu não preciso carregar mapa, que a gente sabe que são dados muito grandes. Ela simplesmente está aqui já, tudo embutido. É basicamente eu importar essas informações via table, via dados no MATLAB para poder conseguir esse resultado gráfico. Bom, essas são as demos que nós tínhamos para mostrar para vocês da nova release. E vamos ter aí 5 minutos para perguntas. Tá? Fiquem à vontade para perguntar. As perguntas que tiverem mais solicitações a gente vai tentar responder aqui ao vivo. E lembrando que as perguntas que nós não conseguimos responder agora, por consequência de tanta coisa que tem nessa nova versão, e ela saiu agora, semana passada, nós responderemos via e-mail. Bom, o César mandou uma questão aqui, na verdade não é nenhuma questão, é mais um overview again, para mostrar a parte do Word Cloud. Deixa eu mudar a visualização aqui. Então, basicamente, o Word Cloud ele funciona da seguinte maneira. Nesse caso aqui, desse Word Cloud, eu estou fazendo com uma letra de música. Né? Eu peguei um TXT e coloquei uma letra de música. Mas essa função, na verdade, ela visa a parte de machine learning, por exemplo, se você pegar de um Twitter, por exemplo, você pode pegar todos os dados do Twitter, pegar isso daí e ir jogando para dentro do seu MATLAB e ver quais são as palavras mais comuns, sei lá, por exemplo, que utilizam a hashtag OpenCAD. Então, isso daí você consegue fazer utilizando essa função. Então, basicamente, nesta demo, eu peguei esse meu TXT, simplesmente joguei a letra aí dentro, não me preocupei com pontuação, com linhas ou coisa desse tipo, né? E todo o tratamento eu fiz dentro do MATLAB. Aqui eu fiz a leitura desse arquivo, aqui eu transformei ele em string, porque quando eu dou um file read dentro do MATLAB, ele não entra como string, tá? Então eu simplesmente converti ele para string, e o resultado que eu tenho é essa função aqui, que é justamente uma função, uma variável chamada faroeste caboclo, com a string, ou seja, o texto justamente que estava no meu TXT. E aqui eu consigo até navegar por dentro dele. Depois disso, o que eu fiz foi,
Eu criei uma variável onde eu setei um vetor de caracteres, tá? E esses vetores, no caso este vetor, eu fui lá e substituí dentro do próprio texto anterior, dentro da própria variável anterior, eu substituí essa pontuação por um espaço vazio. Então eu tirei o que for vírgula, exclamação, interrogação, ponto, dois pontos, eu tirei toda essa parte aí para não influenciar aqui na minha word cloud. Depois, utilizando a função split, eu simplesmente peguei todo o texto e coloquei ele em linha. Então, se eu abrir ele aqui, ó, é possível ver que todo o texto que estava corrido, agora ele ficou, cada palavra ele ficou em uma linha. Aqui vocês podem reparar que como esse dado já está tratado, ele já está pegando os caracteres, as palavras que têm mais do que 8 caracteres. Tá? Se eu mudar aqui para 5, por exemplo, executar novamente esse código, ó, ele já mudou aqui a minha variável, já apareceu, por exemplo, a palavra tinha, que ela tem 5 palavras, 5 caracteres. Tá? Então, isso é o tratamento que eu fiz. E depois eu converti para categorical, porque a parte de word cloud ele só consegue entender variáveis categorical, que é separado por categoria, nesse caso de texto. Tá? E depois que eu fiz esse tratamento, a função para executar essa nuvem de palavras chama-se word cloud. Então eu aponto o word cloud, chamo a minha variável que já está tratada, e basicamente é isso. Essa parte de title eu posso até comentar, porque na verdade isso daqui é só para colocar o teste aqui, o teste não, o título da minha word cloud. Então se eu executar novamente com esse title comentado, vai acontecer a mesma coisa, a diferença é que não vai ter o título da minha nuvem. Bom, o Raul também perguntou como que consegue mais detalhes da função de comparar modelos. Lá no site da Metrics nós conseguimos... bom, no site da Metrics a gente consegue lá na parte de Support, Documentation, Release Notes, e fazer a pesquisa dessa função aqui. O Flávio ele mandou o link até... deixa eu pegar o link aqui que é mais fácil. Na parte de perguntas, você pode ver aqui, então, você pode ir direto na figura, na função aqui, ó, Code Compatibility Report, e aqui você já tem todo o help dessa função, inclusive algumas sintaxes de como trabalhar melhor com esta função. Tá? César, sobre a pergunta sobre as cores das palavras, por padrão ela é laranja, tá? Isso é um padrão da própria Metrics. Porém, é possível alterar essas cores sim. Aqui, ó. Inclusive, nós vimos algumas demos já também da própria Metrics. Isso, quem já tiver com a versão 17B, é possível verificar essas demos. Eles pegam dados de worms, né, de tempestades no mundo inteiro, e eles conseguem fazer, via programação, um esquema de quando for chuva, fica azul, quando for calor, fica vermelho. Então as palavras, sim, são possíveis mudar essas cores aí. Tá? E aqui tem nessa parte do help, tem toda a parte de como executar essas alterações, quais são as cores disponíveis, as sintaxes e tudo mais. Tá? Então, aqui sim é possível alterar essas cores aí padrão de laranja para outras cores dentro do Word Cloud. A turma do pessoal da faculdade de Maringá está perguntando a questão de se a universidade ou até mesmo os alunos conseguem ter essa versão. Bom, para a universidade, deve-se verificar se ela está dentro do prazo de manutenção da licença. Se estiver, sim, está disponível a atualização para a universidade. Seja uma licença concurrent, seja uma licença laboratorial, essa licença, a partir do momento que ela sofre essa manutenção, ela já tem sim direito a receber a versão R 2017B. No caso, se for para um estudante específico, existe uma licença que é a licença Student, tá? Que ela pode ser adquirida diretamente no site da Metrics. Então, deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês de uma forma mais objetiva, né? Vamos lá. Metrics. Tá.
tem aqui o How to Buy. Então aqui nós temos esse tipo de licenciamento aqui, ó, que é a licença Student, tá? Então, lógico, ela tem descontos, ela é muito mais em conta do que uma licença Commercial, que é chamada de Standard, até mesmo que a Education. Então, sim, vocês alunos, vocês podem adquirir uma licença de vocês Student. E, logicamente, ao adquirir, vocês já vão receber essa nova versão, que é a R2017B. Tá? E na faculdade, deve-se verificar com o coordenador do curso ou o responsável sobre as licenças de software se a da Matrox está atualizada ou não para ter acesso a essa última release. Isso ocorre para qualquer outra release. Então, ano que vem, quando sair a 18A, também é a mesma coisa. Verificar se está atualizado, os prazos de manutenção está ativo, para poder ter direito a essas versões, essas atualizações de release. O Domingos questionou desde qual versão acontece esse check compatibility. Na verdade, esse check compatibility ele já ocorria desde a versão 2014. Porém, ele era automático e você não conseguia ter um controle desse check. Então, por exemplo, ele só aparecia quando você rodava de fato o seu algoritmo. Então, você rodava e ele falava, ó, essa função ela foi substituída ou ela foi removida, tem que usar tal coisa. A questão de ter um relatório para você analisar esses .m's antes de rodar dentro do seu sistema, isso saiu agora mesmo nessa versão 17B, que é a parte do Code Compatibility Report. Então, só lembrando, já tinha essa parte de check automatizado pelo próprio MATLAB, porém, o controle do usuário de executar ou não esse check em alguns .m's específicos veio agora com esse report do Code Compatibility na 17B. Bom, o Adriano Barbelli fez uma questão que já foi até respondida pelo Albert Shimahara, porém é interessante a gente jogar ela aqui para todo mundo acompanhar, que com essa questão dessas alterações de funções nas releases, a pergunta foi se teremos muito retrabalho em alguns códigos antigos para poder colocar na nova versão. Sim, de fato isso ocorre, né, esse retrabalho, e para amenizar esse retrabalho é onde veio essa parte de Code Compatibility Report, e uma coisa também que muitos dos nossos clientes fazem, que nós acompanhamos, é a transição de release para release. Então, você pegar um algoritmo, sei lá, de uma versão R2012A e tentar converter para 17B, logicamente o seu trabalho para tropicalizar para essa nova versão é muito maior do que se você pegar de uma versão 2015. Então, o conselho que a gente dá, a Matrox também utiliza como boas práticas, toda vez que você atualizar a sua versão, você vai lá e tropicaliza, atualiza também os seus .m's. E agora, nessa 17B, ao invés de você ficar abrindo os seus algoritmos e olhando no olho ali cru, basicamente, esse report ele já analisa isso para você e já te dá os points, os principal points dali do que você tem que alterar. Porque nesse Code Compatibility Report, além de errors, ele mostra warnings e alguns tips de coisinhas de performance para você poder ajustar dentro do seu algoritmo. Tá? Bom, pessoal, em nome de toda a equipe da OpenCAD, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês e fiquem atentos para os novos webinars que estamos sempre divulgando através de e-mail e também pelas nossas páginas do Facebook e do LinkedIn. Esperamos que tenham gostado desse webinar e esperamos vê-los novamente em outros eventos. Muito obrigado e tenham uma boa tarde.